Bom dia, boa tarde, boa noite, caros amigos santistas. Alexandre aqui com vocês, canal Santos Gol. Venho aqui hoje, nesse dia 30 de janeiro de 2022, fazer um videozinho pra gente aí. Hoje domingão, ontem foi obviamente sábado, onde o Santos conseguiu a façanha de ser derrotado pelo Botafogo de Ribeirão Preto dentro da Vila Belmiro, pelo placar de 1-0, graças a João Paulo, né? O nosso goleiro, que é um dos poucos aí que vem nos trazendo alegria, nos dando felicidade aí nesses últimos 2 anos aí, podemos dizer assim, né? Vamos lá, pessoal. Infelizmente houve essa derrota. Eu estou bastante chateado, bastante preocupado, porque eu estou vendo uma situação no Santos periclitante, devido ao quê? O que me trouxe de fato fazer esse vídeo aqui foi o seguinte: a gente tem os nossos ídolos aí, e por coincidência eu comecei a seguir o nosso ex-9, né, o Guga, nosso centroavante, tá? E ontem ele postou um vídeo que me chamou muita atenção e me startou para fazer esse vídeo aqui pra gente. Ele postou um vídeo onde o Santos ganhava de 4-1 do Cruzeiro, tá? 4-1 do Cruzeiro, e para vocês terem uma ideia, o goleiro do Cruzeiro era o Dida, beleza? E dentro desse vídeo que ele trouxe no Instagram dele, tá? Havia o comentário do comentarista da Globo dizendo que há exatos um ano, o Santos não perdia dentro da Vila Belmiro, tá certo? Vila Belmiro essa que tinha um gramado ruim, tá? O Santos não tinha centro de treinamento, o Santos não era o maior orçamento dos campeonatos, tá certo? Mas o Santos passava ano, às vezes mais de ano, sem perder dentro da Vila Belmiro. E eu quero lembrar a vocês, senhores, que nessa época aí, eu vivi essa época, as faixas nos estádios do Santos Futebol Clube, elas entravam de ponta cabeça, tá certo? E eu não quero causar com isso, acho que nem vai de fato acontecer, porque o meu alcance do meu canal é pequeno demais. Mas eu expresso aqui as minhas opiniões e o que eu estou sentindo. Então vamos lá, eu acho que não vou causar essa revolta geral ou algum transtorno, pelo seguinte, porque pela questão óbvio, de visualizações do canal. Mas eu te pergunto a vocês, se numa época como essa, que o Santos passava um ano sem perder dentro da Vila Belmiro, que o Santos tinha o menor orçamento e batia de frente com alguns gigantes e conseguia vitórias importantes, as faixas eram de ponta cabeça, como deveria ser o comportamento do torcedor do Santos hoje? Né? Como deveriam estar as faixas? Eu te pergunto, meus amigos, eu pergunto a vocês pelo seguinte: a situação ela é terrível. Nós corremos um risco eminente de ser rebaixado no Campeonato Paulista do ano passado e também no Brasileiro. E essa posição de 10º colocado no Brasileiro, ela é enganosa. Ela é enganosa, certo? O Campeonato Paulista agora, ele é um campeonato de tiro curto. O Santos já deixou de pontuar na partida de ontem, dentro da Vila Belmiro. E foi buscar um ponto contra a Inter de Limeira lá. Agora o Santos tem pela frente, quarta-feira, um clássico contra o Corinthians, na Arena do Corinthians, no campo do Corinthians. E sinceramente, pelo que a gente viu nas partidas contra a Inter de Limeira e contra o Botafogo, quero que esteja enganado, mas não vejo perspectiva de sucesso. E depois o Santos vai sair para visitar o Guarani. Guarani que bateu o São Paulo lá em Campinas. Tá certo? Então o que a gente vislumbra é uma situação terrível. Terrível. Tá certo? E o que eu quero dizer com isso? Que na minha opinião, se for colocar dentro das proporções daquela galera, daquela época, daqueles times, daqueles jogadores daquela época, que hoje são nossos ídolos, pelo menos a mim são, que são caras que tiravam leite de pedra, são caras que se doavam dentro de campo, são caras que, sabe, que tinham um pouco de respeito pela instituição, que tinham orgulho de estar vestindo uma camisa do Santos Futebol Clube, que enxergavam no Santos Futebol Clube, lógico que não eram santos, nenhum deles era santinho, não. Porém, o que vocês têm que entender é que é o seguinte: naquele momento eles sentiam orgulho de vestir a camisa do Santos
E hoje, qualquer pé de rato aí usa o Santos como trampolim. Os caras vêm e querem logo sair. Então eu acho que é o seguinte, se não está surgindo a mudança de dentro para fora, eu acho que ela tem que surgir de fora para dentro. Chegou a hora da gente cobrar e da gente ir para cima, porque é o seguinte, se deixar acontecer do jeito que está acontecendo, logo logo nós vamos tomar o mesmo caminho de uma portuguesa da vida. Infelizmente essa é a realidade. O Campeonato Paulista é um risco iminente de novo. Se continuar do modo como está, é um risco iminente de novo. E cadê os manifestos? Cadê a reclamação da torcida? Cadê a pressão? Algo tem que acontecer. Se algo não acontecer e continuar esse comodismo, esse conformismo, tá certo? O nosso destino vai ser triste e cruel. O nosso destino vai ser muito, muito complicado. É o que eu estou vislumbrando hoje. Então por esse motivo eu vim fazer esse vídeo, porque isso precisa acabar, meus amigos. A torcida que é apaixonada pelo clube, ela precisa se manifestar de alguma maneira. Porque se vocês forem analisar, nós estamos perdendo força, perdendo a representatividade ao longo do tempo. Por que o Santos passava anos sem perder na Vila Belmiro? E nos últimos 2, 3 anos principalmente, qualquer um tá indo lá e batendo na cara da gente lá, dentro do nosso campo, dentro do nosso chamado alçapão, que hoje em dia não é mais um alçapão para ninguém. O Santos vivia momentos dificílimos nessa época, e como vive hoje. Porém, nós tínhamos a força e a mística da Vila Belmiro, que nos mantinha, pelo menos, afastados e longe dessa situação de brigar por rebaixamento. Certo? A minha preocupação grande é porque isso não está mais funcionando. Certo? Hoje o campo é melhor, hoje tem um centro de treinamento, hoje tem uma estrutura melhor, e qualquer um vai lá e bate na gente. Campeonato Paulista, a gente quase foi rebaixado o ano passado. Campeonato Brasileiro, muitos times de menor expressão foram lá dentro da Vila Belmiro e arrancaram pontos lá. Nós conseguimos perder 2 partidas para o América de Minas Gerais, gente. Quem é o América de Minas Gerais? Perante toda a tradição e a camisa do Santos, com todo respeito ao América. Tá certo? Mas eu tenho que falar as verdades. Eu tenho que falar as verdades. E para mim essa é a verdade. Então eu acho que chegou o momento da torcida se conscientizar e sim, ajudar, se associar e tudo mais, mas cobrar. Não dá mais para passar a mão na cabeça. Não dá mais para aceitar esse conformismo. Por que aquela geração que tinha mais dedicação, que conseguia vencer aí os leões aí, os poderosos, sabe? Que botava medo em qualquer um quando descia na Vila Belmiro para jogar? Tá certo? Tô citando aqui para vocês um 4-1 sobre o Cruzeiro. Se não me engano era uma partida eliminatória, pelo que eu vi no vídeo do Guga. Tá? No vídeo do Guga, que ele postou no Instagram dele. Inclusive o comentarista na época disse que o Cruzeiro foi eliminado. Então era uma partida eliminatória. Cruzeiro de Dida, Cruzeiro que tinha grandes valores. E tomou 4-1 lá dentro da Vila Belmiro. E as faixas eram de ponta cabeça. Agora hoje está havendo um conformismo. O Santos está se apequenando e todo mundo está aceitando e ninguém está vendo isso. Chegou uma hora que tem que estancar. Nós já estamos correndo de novo um risco sério no Campeonato Paulista. Já fizemos 2 partidas e somamos 1 ponto. Foram 2 partidas contra 2 times pequenos. Agora a gente vai sair para enfrentar o Corinthians, tá? Que está se reforçando, não me interessa como, o que está gastando, o que vai acontecer. O que eu sei é que o Corinthians tem valores infinitamente melhores do que o nosso. Logo, uma derrota para eles dentro do campo deles não vai ser nada absurdo. Posterior a isso, nós vamos sair e enfrentar o Guarani, que venceu o São Paulo dentro da casa dele. Então, se vocês imaginem, num torneio onde você tem aí cerca de 10 partidas, numa primeira fase, você vai somar, vamos dizer assim, numa tragédia, 1 ponto em 4 partidas. Qual que é o seu destino? Qual que é o caminho que você está tomando? Portanto, chegou a hora. A torcida tem que cobrar, algo tem que mudar. Né? Eu ia fazer até um videozinho separado, mas eu vou dizer, por exemplo, eu acho que existe um pouco de culpa também da comissão técnica. O nosso elenco, não é possível que o nosso elenco seja tão mais fraco do que esses times do interior.
Não vem com essa conversa de que treinou antes, isso, aquilo, outro. Agora, só que eu acho que é o seguinte, chega uma hora que você precisa também assumir as suas responsabilidades e um pouco de culpa do técnico no quê? Todo mundo diz, nós não temos volante, não temos laterais. E o que o técnico faz? Ele cria um sistema para poder usar os jogadores que tem. Cara, o próprio Carille, ele mesmo disse que não é a favor de 3 zagueiros, isso, aquilo, outro. Não é a favor, irmão. O que você faz? Coloca cada um na sua posição. Faça o feijão com arroz e o restante você deixa quem é de direito. Né? Deixa quem é de direito. Porque essa questão do Santos jogar com 3 atacantes já está batida há muito tempo. Tá? Essa questão do Santos jogar com 3 zagueiros, com 5 homens no meio campo, também já está batida há muito tempo e não está funcionando mais. Isso pode ter servido num momento para nos tirar daquela situação terrível no Campeonato Brasileiro. Agora não está funcionando mais. O Santos hoje não teve possibilidade nenhuma de ganhar do Botafogo. O Botafogo foi merecedor da vitória, porque o Botafogo estudou o Santos e fez o que tinha que fazer. Então, senhor Carille, quando o senhor tenta moldar jogadores, quando o senhor usa o Marcos Guilherme como ponta, centroavante, volante e meia de armação, o senhor está dizendo à diretoria que tá bom. Eu acho que muitas vezes o cara quer inventar e faz caca. Faz o simples, irmão. Você é lateral? Você vai jogar na lateral. Você é zagueiro? Você vai jogar de zagueiro. E mete o esquema e pronto. E expõe. Expõe pra geral. E aí você chega na diretoria e fala, se vira, cara. Eu preciso de um lateral. Não eu saber que eu não tenho lateral, aí eu monto um esquema para jogar. Aí fica todos os jogadores jogando fora das suas posições. Já não são grandes coisas. Já não são grandes valores técnicos e ainda jogam improvisado. Aí você entra num campo que o lateral está jogando de ala, né? O volante joga de zagueiro, tá certo? O ponta esquerda joga de armador quando não joga de volante e você quer que isso dê resultado. Aí você está compactuando com a incompetência da diretoria. Que por mais que o Santos esteja pagando dívidas, isso, aquilo, outro, que por mais que o Santos passe dificuldades financeiras, a diretoria tem que ser capaz de montar um time pelo menos digno, para que não corra esse risco aí de rebaixamento. Para que a gente seja capaz de, pelo menos dentro da Vila Belmiro, fazer um jogo minimamente aceitável para poder fazer os 3 pontos pelo menos dentro de casa. E aí, quando o técnico fica inventando e tentando colocar jogadores fora de posição, ele estraga o time, estraga a carreira do jogador, prejudica o jogador também. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês. O que deveria ser feito? Usa o que tem. Vamos colocar um exemplo aqui, ó. João Paulo, Madison, Kaique e Bauerman. Tudo bem, o Kaique tá com Covid, tá não sei o que. Tudo bem, não entrasse o Kaique. Entre o Velasquez e pronto, acabou. Velasquez e Bauerman. Na lateral esquerda, põe o lateral esquerdo. Felipe Jonathan não tá rápido, coloca o Lucas Pires. Coloca quem é da função. Certo? Monta um meio campo, por exemplo, com Sandri Balieiro, Bruninho e o Goulart. Que é outro assunto que eu vou falar logo. Vou fazer um vídeo sobre isso também. Certo? E na frente você põe 2 atacantes. Marcos Leonardo, que foi uma novela para renovar o contrato, e um Lucas Braga, o Marcos Leonardo e um Batistão. Tá certo? E o restante, amigo, é banco. Por que é banco? Para que você tenha condições de mudar o jogo dependendo do decorrer da partida. Se você monta um time dessa forma que eu estou falando, num 4-4-2, tá certo? E usa quem é de direito na sua posição. João Paulo, Madison, vou esquecer o Kaique, tá? João Paulo, Madison, Velasquez ou Luiz Felipe, Bauer e Felipe Jonathan ou Lucas Pires na lateral. Ou um lateral esquerdo que tiver. No meio campo você vai colocar Balieiro, Sandri, tá certo? O Bruninho e o Goulart. É um exemplo que eu estou citando. Dava para fazer esse mesmo time com outros jogadores que estão lá. Certo? Na frente, o que vai acontecer? Você vai ter que pôr 2 jogadores. Um deles é o Marcos Leonardo, ponto. Quem vai fazer a parceria com ele? Pode ser o Batistão, pode ser o Lucas Braga, pode ser o Ângelo. E desde que você fez isso, um outro desses está no banco, te dando opções de você mudar a partida. Aí no decorrer do jogo você pode de repente tirar um desses meio campo marcadores aí, ou o Sandri ou o Balieiro, tá certo? E meter 3 atacantes e mudar em cima do adversário. Ter alternativas de jogo durante a partida.
Agora não adianta você querer inserir todo mundo dentro do time para ninguém ficar fora. Daqui a pouco quando você quer fazer uma mexida no banco não tem. E aí você fica compactuando com a diretoria. Você fez isso, tomou 2 gols pela lateral de esquerda, 2 pela lateral direita, ó, presidente, tá aí, todo mundo tá vendo. Preciso de lateral, o senhor não me dá lateral, o senhor quer que eu faça o quê? Então um pouco de culpa do técnico também, às vezes, de querer ficar inventando, de querer ser o professor Pardal. Faz o básico, amigo. Às vezes o básico é melhor. Tá entendendo? Eu acho que deveria ser mais ou menos por aí. E expor, cara. Expor. Agora, fica nesse conchavinho aí, um amiguinho do outro, outro amiguinho do um, e quem tá se lascando com isso é a instituição e os torcedores que são apaixonados por esse time que tá se desvalorizando cada dia mais, tá se apequenando cada dia mais e daqui a pouco pode correr o risco de sumir. Vocês têm que entender que o Santos ele é perseguido pela mídia, ele é perseguido pelas federações, a gente sabe disso, não é choro. Se o Santos cair, se o Santos for rebaixado em qualquer lugar que for, a dificuldade vai ser tremenda para voltar. Se voltar. Vide Cruzeiro. Tá certo? E olha que o Cruzeiro lá no estado dele lá, teoricamente é ele e Atlético, mais 2 ali que faz uma frente. Aqui nós temos muito mais concorrência. Então eu acho que deveria partir dessa forma. Tá? Ah, você está citando jogadores que não estão aptos ainda. Beleza, só que esse sistema não está dando certo. Você tem que ter alternâncias dentro da partida. Tá? Vou tentar falar então com os jogadores que estavam liberados ontem. Né? Os jogadores que estavam liberados ontem. Matos na lateral, não interessa, se vira, cara. Vai marcar, se vira, dá seus pulos. Certo? Poderia ter colocado o Velasquez e Bauermer. Certo? E talvez improvisasse então o Marcos Guilherme de lateral esquerdo. Talvez, quem sabe. O Bruninho tinha que ter saído jogando. Ele é o único cara que tem um cacuete de armação ali. O cara não jogou, ficou Zanocelo e Camacho se batendo ali, ó. Sem ter uma habilidade de armação, sem ter um poder de marcação. Não dá pra entender o que se passa na cabeça de uns caras desse. Beleza? Tinha o Sanches que poderia ter saído jogando também. Sabe? Você poderia ter saído jogado com o Batistão. Você poderia fazer um ataque com 2 ali, com o Lucas Braga solto, livre, fazendo uma tabela com o Marcos Leonardo. Que ontem jogou sozinho, isolado numa... Houve um lance que a defesa do Santos deu um estourão numa bola e foi muito claro e nítido. Procure aí, se você tiver condição de rever a transmissão. O Marcos Leonardo dominou a bola sozinho, ele era o único jogador no campo de ataque do Santos. Enquanto ele dominou, penteou pra lá, pra cá, tomou um tranco de outro zagueiro, não sei o que, ainda assim não chegou um jogador do Santos na linha ofensiva para ajudar ele. Então o time está mal desenhado e o técnico está abraçando o que não deveria abraçar. O técnico está tentando dar jeito em coisas que não tem que fazer jeitinho. E não pode ficar improvisando o jogador. Os jogadores já não são de um nível muito elevado. Então não improvisa. Quem está melhor joga. E quem está um pouco abaixo é banco, mas te dá uma opção. Você imagina se você faz esse time, por exemplo, vamos pensar no meio campo aí. Lá com todos aptos. Você vai entrar do meio campo para frente, com Balieiro, Sandri, Bruninho e Goulart. Olha o meio campo, já é melhor. Você tem 2 caras ali com uma condição de armação e 2 caras com uma pegada melhor. Certo? Aí você vai ter um Sanches no banco, que você pode mexer. Certo? Tá, o Sanches está lá no banco. Né? Você tem o Zanocelo que vai estar lá no banco. Você está entendendo? Aí você vai entrar na frente com uma dupla de ataque. O Marcos Leonardo, talvez o Lucas Braga. Opa, eu preciso de um pouco mais de força ali no comando. Vamos pôr o Batistão, né? Ou no lugar do Leonardo, ou no lugar do Braga. Ou não, peraí, né? Eu preciso agora tentar abrir o time dos caras. Você tira um cara do meio campo, mete o Ângelo na ponta direita. E o Lucas Braga aberto, sabe? Lucas Braga cansou, você entra com o Marcos Guilherme, na dele, que é a posição dele. Tá entendendo? O Marcos Leonardo cansou, sei lá, põe o Batistão pra fazer a dele ali, mas já vai ter Guilherme e Ângelo aberto pra dar uma munição pro cara, vai ter o Goulart chegando por trás, o próprio Boninho chegando por trás. Porra, será que é difícil fazer isso? Então é isso, meus amigos. Eu acho que passa por aí e
Eu acho que dentro de campo a primeira coisa é fazer o feijão com arroz e parar de inventar, certo? E expor as fragilidades. Está frágil, não está funcionando, joga ao vento. A diretoria tem que fazer o papel dela. Beleza, meus amigos? Então era isso que eu queria falar para vocês. E vamos para cima, porque se a gente não cobrar, a gente vai perder o clube e o time que que a gente tanto ama. Beleza? Compartilha aí esse vídeo aí com seus amigos aí. Se inscreva no canal e deixe seu like para nós aí. Um bom domingo a todos aí. E vamos torcer para que bons fluidos entrem na cabeça desse pessoal aí, beleza?